No Brasil, o ajuste das despesas foi novamente adiado. A planilha do Ministério da Fazenda com 100 bilhões de reais em benefícios fiscais e a participação do Brasil no G20. Será que ainda tem esperança? Além disso, essa semana nós tivemos a nova máxima histórica do Bitcoin, que está beirando os 100 mil dólares. Será que a criptomoeda ficou cara demais e é tarde para entrar? Além disso, nós vamos falar da Alt Season. O que é, o que come, tô brincando. Onde e quando acontece. No Comprovende, nós temos NVIDIA, que divulgou o resultado esta semana, ETF Shield, um ETF de defesa, e, além disso, outras criptomoedas além do Bitcoin. Está começando o Empíricos Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research, e apresento este programa com o João Piccioni, que é head da Empíricos Gestão. E aí, Jones? Tudo bom, Lari? Tô bem, e você? Eu tô super animado, apesar dessa gripe que me abalou bem no feriado ontem. Mas eu tô bastante animado com os mercados, viu? Tô achando que aquela dinâmica de liquidez veio para tomar conta aí do ambiente de ativos de risco. Eu sei que o Brasil tem sempre aquele probleminha, né? Tá se esforçando para não aproveitar o bom momento, né? Para não aproveitar, mas lá fora a gente percebe que os investidores estão bem afeitos a risco. A gente está vendo vários ativos atingindo máximas históricas. Muito bem, tem muita coisa acontecendo no nosso mercado aqui. E para a gente aprofundar sobre esses assuntos, a gente conta com a presença super especial de Matheus Spies, nosso analista macro. Seja muito bem-vindo, Matheus. Obrigado pelo convite, Lari. Nós é que agradecemos pela presença e recebemos também Walter Rebelo, que não aparece aqui há muito tempo, né? É um prazer ter você aqui, Walter, nosso head de Crypto Research. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu, Lari. Feliz que toda vez que eu venho aqui parece que o Bitcoin tá um pouquinho mais alto, né, de preço. Pois é, então, qual que será a causa e qual que será a consequência, hein? Pois é, fica aí o questionamento. Bom, antes da gente entrar nos assuntos em si, recadinhos? Tem um recado. Como vocês estão vendo aqui, a gente vai falar a fundo sobre isso, né? O Bitcoin tá batendo máxima histórica. Por enquanto é só o Bitcoin que tá descolando. A gente vê um market action aí bem interessante em outras altcoins, mas elas ainda não descolaram da forma como a gente imagina que elas irão descolar, como a gente viu em ciclos passados, né? Magnitudes de retorno que você provavelmente não vai encontrar em outras classes de ativos e que acontece em uma janela muito específica do mercado. Eu acredito que essa janela está se aproximando. E eu tenho visto aqui uma grande oportunidade de mercado, uma oportunidade super arriscada, mas que se você investir nela com estratégia e olhando para a condição de mercado, olhando para o Bitcoin, entendendo o que está acontecendo nesse mercado, você vai ganhar muito dinheiro com isso. Né? Logicamente, risco e retorno. A gente não tem retorno sem risco aqui nesse mercado, e especialmente em cripto. Eu estou deixando um vídeo aqui na descrição para você ver sobre essa oportunidade de investimento. A gente fala sobre os dados, sobre o mercado e vai super a fundo aí nesse assunto. E eu quero muito que você não perca essa oportunidade, porque ela não vai aparecer todo dia. Muito bem. Recados dados. Vamos falar novamente, mais uma vez, sobre o assunto que a gente tem que falar, embora a gente já não aguente mais, que é o ajuste fiscal. Mais uma vez adiado, né? Seria nesta semana, logo após o encontro do G20, que aconteceu no Rio de Janeiro, terminou na terça-feira, mas parece que ficou de novo para a semana que vem. E essa é uma pergunta que eu faço sempre aqui, eu vou fazer de novo. Eu acho que a gente já está no terceiro, quarto adiamento desse big ajuste desse ano. Qual a probabilidade desse negócio sair esse ano, hein? O que vocês acham? Acho que é inevitável que saia. Não tem como não sair. Alguma coisa. Agora, se vai ser algo bom, é outra história. Por que eu acredito que seja assim, Lari? A gente vive um pouco essa fábula interminável do ajuste fiscal, que deveria ter sido e nunca foi, né? Porque, em grande parte, o governo ele vive um conflito interno, dentro de si mesmo. Não existe vontade política, porque o governo não acredita em corte de gasto, e não existe força política, porque o governo é fraco politicamente dentro do Congresso. Ele precisa abrir mão de muita coisa para aprovar o que deseja. Em outras palavras, o que a gente tem, a solução, né, dessa fórmula super complicada, é que a gente não consegue andar em muitas pautas fundamentais. Ao mesmo tempo,
Não é possível que o governo não faça algum movimento no sentido de conter as despesas. Caso contrário, o próprio arcabouço fiscal, que ele mesmo criou, não se torna execuível. Ele precisa apresentar alguma coisa. A grande dúvida agora é, na materialização disso, porque eu vejo que o mercado hoje ele quer ver para crer, né? Ele não compra mais sinalizações ou rumores. A gente já teve demais disso. A gente está há meses tendo isso. O Haddad, quando ele apresenta o arcabouço, ele já promete revisão de gasto. O Haddad ele começa 2024 prometendo mais revisão de gasto. É só promessa. E nunca houve uma materialização. Inclusive, uma piora relevante do sentimento doméstico veio de setembro para cá, depois da última apresentação do relatório bimestral de receita e despesa. Inclusive, a gente está agora na véspera de outro relatório bimestral. Por quê? Porque o governo prometeu uma revisão e não veio naquele relatório. Agora tem que vir um ajuste para 24. E daí você tem os ajustes fiscais para 26, 25, né? 26 e posterior, né? Ou seja, o grande ponto aqui será o quão qualitativo, né, positivamente, será esse ajuste, né, em termos de correção. É algo pontual? É algo muito específico, one-off, né, que só fica no curto prazo, ou é algo para o longo prazo? Esse arcabouço ele vai conseguir se manter olhando para frente, ou é algo, né, uma brisa, né? É a grande dúvida, né? E o mercado não compra mais promessa. Então tem que vir, na minha concepção, mas enquanto a gente não vê o número, né, para fazer a conta propriamente dito, o gatilho ele não é disparado, né? Você não tem o disparar, né, que é justamente o que a gente vê nos preços ativos. Juro lá em cima, câmbio estourando. Tudo para dizer o seguinte, o mercado não compra mais simplesmente sinalizações. Caso contrário, vários ativos vão mostrar uma deterioração de maneira mais evidente, né? A gente vê agora na curva o mercado colocando 14% de Selic terminal. Tudo isso porque, na falta de uma âncora fiscal, precisa de uma âncora monetária. A partir do momento que o governo apresenta alguma coisa, o mercado já começa a acomodar de novo suas expectativas. Então, a gente está aqui num momento de estresse, né, na expectativa desse ajuste que não veio até agora, né? E a gente só resta esperar, né, que depende da agenda do presidente. Boa parte do mercado deixou de acreditar mesmo, né, no ajuste fiscal. Assim, gente respeitada, empresários, economistas, investidores, muita gente deixou de acreditar, porque assim... e eu até concordo, não deixei de acreditar, mas acho que a probabilidade de não acontecer nesse governo aumentou. Se antes eu vi, até estava conversando isso hoje de manhã no comitê interno, se antes eu achava bem provável que fosse acontecer logo um ajuste fiscal, hoje eu já vejo uma coisa assim, ainda provável, mas mais equilibrada ali, no 50-50, 60-40% de chance, né? Então, porque assim, depois da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta promessa não cumprida, né? Quinto adiamento, realmente fica um pouco mais complicado. Mas eu ainda acho que tem que ter. Nesse ponto eu concordo com você. Minha preocupação já está um pouco na segunda derivada, né? Mesmo que a gente tenha esse ajuste, e aí o Matheus pontuou, né? Qual vai ser o verdadeiro ajuste? Funciona ou não funciona? O problema é que o ano que vem a gente vai precisar de outro ajuste e no outro ano, muito provavelmente, outro ajuste. Enquanto isso, a gente vai perder no câmbio, a dominância fiscal vai atingir, né, o Brasil, acho que já atingiu, né, na verdade. A gente está vendo os juros nas alturas por causa de dominância fiscal. E a gente vai perdendo a moeda, né? O Brasil está perdendo a moeda. E cada vez mais isso vai se acelerar. É muito engraçado. Quer ver um comentário que eu vou fazer hoje? Hoje eu estava folheando o Valor Econômico aqui, de manhã, e a pauta, obviamente, eram os acordos do presidente com o Xi Jinping, com a China, 300 mil acordos comerciais e tal. Isso no caderno editorial, né, o primeiro caderno do Valor Econômico. E aí você vai passando, você vai folheando o jornal, né? Vocês não folheiam mais o jornal assim, né? Eu leio na internet. Eu sei. Eu leio no iPad hoje em dia, vai. Mais moderninho. Mais moderninho. Mas quando você chega lá na frente, no caderno Empresas, qual é a principal preocupação dos empresários brasileiros? Justamente com os acordos que o governo está fechando com a China. O ponto é que essa pauta de acordos com a China, ela pode ser positiva por um lado,
mas certamente ela vai deteriorar um restinho da indústria brasileira que ainda está sobrevivendo por aparelhos, né? E quem se beneficia disso seria o quê? Commodities, agro? O que vocês estão olhando de Dos oportunidade? acordos? Não, em termos do câmbio mesmo. Porque quando você Ah. desvaloriza a moeda, isso beneficia as exportações. Né? Beneficia as exportadoras que têm a maior parte da receita dolarizada, mas tem os custos em reais. Majoritariamente em reais. Isso a princípio, aqui excluindo o fator commodity, né? Tudo mais constante. Então, assim, uma exportadora de commodity, que a commodity desaba e o dólar sobe, dificilmente o efeito do dólar vai superar o efeito da commodity, entendeu? Porque é muito mais relevante. Teoricamente, a gente... o que isso faz, né? Você concentra a renda nos exportadores brasileiros e você machuca a renda da economia e dos serviços. Você está trocando. Você está melhorando o termo de troca, balanço comercial, e você está deteriorando toda a economia local. É meio isso que aconteceu nesses últimos anos. A economia local funcionou à base de quê? Esteroide. O que é esteroide? Impressão de moeda brasileira. Parte relevante do crescimento que a gente tem observado ultimamente, a gente inclusive fala, né, que o Brasil vem superando as expectativas de crescimento, não é de hoje, derivou-se de gasto público. Né? Então, houve aqui uma dinâmica pouco sustentável de crescimento econômico. Por exemplo, neste ano, boa parte do crescimento deriva disso. E se a gente colocar um setor que é produtivo no Brasil, que é o agro, na verdade ele é detrator de PIB, né, neste ano especificamente, relativamente ao ano passado. Porque é cíclico. Perfeitamente. E daí, se o que é produtivo, em termos de produtividade, no país, não é o que está explicando o crescimento, mostra uma dinâmica perversa de crescimento de economia, de PIB mesmo. Como chama isso mesmo? Principalmente porque tem uma vertente aqui de insustentabilidade do patamar de endividamento, que é, como deriva de gastos, das esteroides que o João colocou, você está tendo esses gastos num patamar de crescimento de gasto superior ao crescimento de receita, portanto você tem um déficit abrindo, se você tem um déficit abrindo, você tem um aumento de endividamento, e daí você perde credibilidade fiscal, daí precisa de mais juros, e daí você perverte o crescimento a longo prazo. Então, a dinâmica hoje de crescimento, que o governo se orgulha, etc., ela não é estruturalmente positiva. A gente está crescendo acima do potencial e não está crescendo aonde há realmente um diferencial brasileiro. Como a gente comentou, tem uma ciclicidade no setor que nós somos muito produtivos e hoje ele seria detrator. Então, se o Brasil cresce 3% esse ano, excluindo o agro, deveria estar crescendo 4%. É uma conta de chegada. Ou seja, o agro está sendo detrator esse ano. Isso é muito ruim, se a gente pensa que a produtividade brasileira é tão baixa e o setor que é realmente produtivo, né, tem uma produtividade elevada, não está sendo explicativo de crescimento. E é diferente de outros momentos na economia brasileira em que a gente teve, por exemplo, o teto de gastos com ajuste fiscal, crescia pouco, mas crescia muito de agro, né, que tem crescimento de produtividade. Então é estruturalmente mais saudável, ainda que não seja tão pujante. Outro problema, a gente está com esse patamar de gasto, a gente está com déficit, a gente está com trajetória perversa de endividamento em um momento em que nós temos crescimento e taxa de desemprego baixa. Isso significa que, caso haja uma recessão, o governo não tem espaço adicional para dar estímulos anticíclicos, né? Ou seja, dar realmente o apoio à economia. Nesse sentido, ou a gente faz o dever de casa agora, ou a gente está contratando um problemão lá para frente. Né? Flerta com o que a gente já viveu no passado, que foi a crise dos anos Dilma. Não estou falando que a gente necessariamente esteja caminhando para isso, até mesmo porque existe aqui uma possibilidade de ajuste fiscal, e eu acho bom pontuar que não acredito que seja uma revolução do orçamento público. Não acredito nisso. Não acredito, nunca acreditei. O que terá que ser feito nesse governo é uma readequação da estrutura de gastos para que o arcabouço seja comportado. Caso contrário, não será. E daí não é uma revolução. Isso vai ficar realmente para um próximo governo. Né? Mas caso não haja uma redisciplina, uma reorganização, a gente contrata um problemão lá para frente. Eu acho assim... Isso está muito claro. Eu não sei se a classe política e as engrenagens políticas conseguem evitar este problemão. Né? Eu acho que, assim, talvez até eles saibam
que está sendo contratado um problema, mas assim, que esta batata não exploda no meu colo. Eu acho que pode ter um pouco desse pensamento também, né? Então, por isso que eu digo que a probabilidade aumentou de não ter um ajuste, embora eu ache que o ajuste ainda seja um cenário base. Agora, eu queria chamar a atenção, antes da gente entrar na questão dos acordos comerciais, né, que o João até adiantou com a China, essa semana saiu a famigerada planilha do Haddad, né, que ele divulgou aí... Assunto quente. Todas as empresas brasileiras, que são milhares, né? São 55 mil empresas. Sim. Que têm benefícios fiscais federais, né? Então, assim, são renúncias fiscais que o governo federal faz, que soma 98 bilhões de reais. Só nesse ano até agosto, né? Então, 8 meses de 2024, quase 100 bilhões de reais que a União Federal abriu mão de arrecadação. Enquanto que, assim, ficou muito claro já há bastante tempo que a sociedade já não aceita mais a história do ajuste pelo aumento de receita. Mas, assim, o timing, né, em que, assim, a sociedade está esperando ansiosamente um ajuste pelo lado da despesa, e aí solta-se essa planilha pela primeira vez na história, né, mostrando toda a renúncia fiscal, não parece uma, sabe, quase que a tentativa final de tentar emplacar essa história pela receita? Sabe? Uhum. Eu concordo com você. Eu vejo a Fazenda muito pressionada. Eu vejo a Fazenda muitas vezes isolada lá dentro. E mesmo dentro da Fazenda, tem personalidades diferentes. Então, não dá para comparar, por exemplo, Rogério Ceron, tá, com Guilherme Mello. São duas cabeças diferentes ali dentro. Rogério Ceron, secretário de Tesouro, Guilherme Mello, política econômica. E são duas histórias e cabeças, mentalidades completamente diferentes. Então, mesmo dentro da Fazenda do Haddad, tem essa confusão. Né? E diante dessa pressão, ele vai tentando soltar essa bomba. Mas, a gente tá fazendo esse ajuste aqui, mas, tem gente que não tá pagando imposto ainda, sabe? Tirando dele da reta também. Né? Porque ele tá tomando muito calor, realmente. E fogo amigo, né? A gente tava falando aqui, muito fogo amigo desse governo, em especial da ala política, Rui Costa, né, da Casa Civil, pessoal do PT mesmo, né, um pouco daquele reacionarismo econômico, um terraplanismo econômico, né, anti-ciência econômica, né, reclamavam que o Bolsonaro era anti-ciência, eles são anti-ciência econômica aqui, porque não faz conta, né, basicamente, e daí ele estigmatiza. Né? Não, você é a favor do Código de Gasto, então você não tem empatia pelo pobre do Brasil. Isso é mentira, isso é uma narrativa falsa. Eles querem colocar isso, não é verdade. Na verdade, você que é contra o Código de Gasto hoje, você está contratando mais inflação que machuca mais os pobres, porque o rico ou manda dinheiro para fora ou esconde em títulos indexados à inflação, aumentando a dívida do governo. Então, assim, é uma falsa narrativa, é um discurso vazio e como eu falei, né, é fogo amigo dentro do próprio governo. É um problema grave. Por isso que eu falei que tem essa confusão. O governo vive esse conflito, né? Não tem a força nem a vontade política. O PT não tem vontade política de fazer corte de gasto. Não é a essência dele. O ajuste fiscal, o superávit do governo Lula 1, era tudo por aumento de arrecadação e tinha ainda o benefício do crescimento brasileiro por boom de commodity. Então não tinha essa necessidade. Agora o mundo é outro. É outra dinâmica. E ele se vê também numa situação, o Lula, é diferente do que ele tinha no passado. Completamente diferente. Então, acredito que exista, né, esse problema dentro do governo e dentro da Fazenda. E daí, diante dessa pressão, eles vão soltando essas coisas mesmo. Pode ser até uma forma de, assim, a outra não quer cortar gasto, a outra opção aqui, é pegar nos benefícios aqui, o cardápio que eu tenho, né? Então, acaba sendo uma... Enfim. Mudando ligeiramente de assunto, né? Essa semana teve uma declaração do Gilberto Kassab, que é presidente do PSD e fundador, né? Disse que o Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, que para muitos é uma esperança, né, de um governo pró-mercado em 2026, que ele ganharia mais concorrendo à reeleição no estado de São Paulo em 2026, antes de tentar a presidência que ficaria para 2030. O que vocês acham dessa afirmação? Na mesma entrevista do Kassab, ele falou que tem convicção que o Tarcísio será presidente da República. Ele falou, o Tarcísio será presidente da República. Na cabeça dele, 2030, mas acredito que ele fale isso porque ele não tem outra escolha, porque o PSD está no governo do Tarcísio, mas está no governo Lula também. Né? Então ele não pode simplesmente falar que o Tarcísio vai sair candidato
em 2026. Mas é um dos grandes pontos aqui, né? O Felipe, nosso estrategista-chefe aqui, ele tem falado muito que é o pacto fáustico, né? Porque dá um ano ruim, que é 2025, para outros 9 anos bons, né? O rally eleitoral de 2026 e mais 2 mandatos presidenciais, né? 1 e 2 de reeleição. De quem? De uma mensagem mais pró-mercado, porque tem a mudança do pêndulo político. Eu falei aqui da última oportunidade que estive no podcast sobre uma migração que aconteceu na Argentina, aconteceu nos Estados Unidos, aos moldes que já aconteceu no passado, que tende a ser reproduzida no Brasil. Eleição municipal foi uma boa sinalização disso. Ainda acredito nessa tese de 2026. Agora, se vai ser na figura do Tarcísio, se vai ser na figura do Caiado, eu não sei, mas acredito que seja uma figura mais palatável, que não tenha tanta rejeição, né, desse perfil mais amalucado da direita. Bolsonaro provavelmente vai se manter inelegível, não vejo outra saída, principalmente com os incidentes recentes, né, bem, enfim, vocês sabem, e outras alas mais amalucadas também devem se afastar, ou seja, ganha força uma ala da direita mais moderada, né, que consegue dialogar, que consegue compor, como o Tarcísio fala, nas palavras do governador. Então, acredito que seja uma tese viável e é natural que ele não aceite. Mas ele mesmo falou que acredita que o Tarcísio será presidente da República. Eu acho natural que ele não assuma isso agora. Ninguém quer comprar essa briga, porque senão vira vidraça, né? E daí é um problemaço, né? Porque daí já começa a queimar o filme do cara agora, pensando para depois, porque a eleição já começa, para esse povo, já começa agora. Né? Então, acho que é natural que ele interaja dessa forma. Muito bem. Agora, por último, agora sim, acordos bilaterais, né? Assim, tivemos a participação brasileira no G20, que além do Janja Palusa, né? Que vergonha, mano. Um parênteses aqui, né? Que custou 33 milhões de reais em verba pública. Teve 37 acordos bilaterais com a China, né? O Xi Jinping, o presidente da China, visitou lá o governo em Brasília, o presidente, o ministro. E eu queria entender de vocês como que isso mexe o ponteiro para o país, né? Porque, se não me engano, foi a parte de uva e sementes que foi principalmente o alvo, né, desses 37 acordos bilaterais. Inclusive, assim, isso tem a ver com a eleição do Trump? Firmar esse tanto de acordo com o Brasil justamente nesse momento? Eu não sei se tem a ver, mas já estava programado, esse tipo de coisa já estava sendo trabalhado há muito tempo, mas casa muito bem com a tese, né? Daí até já quase passando a bola pro Walter, que tá surfando aí o Trump Trade, parte do mercado, não todos, como o João mesmo falou, estava prestando atenção nos pontos negativos desses acordos com a China, mas uma ala do mercado entende que a China possa retalhar os Estados Unidos em eventuais novas tarifas que o Trump tanto prometeu. Né? O Trump falou que a palavra mais bonita do dicionário é tarifa. Então, ele vai aplicar novas tarifas. Inclusive, anunciou agora o Howard Lutnick, né? Para ser secretário do Comércio, da Cantor Fitzgerald, um bom nome para a equipe dele. Não é um nome da ala mais amalucada, mas ainda assim é um nome que promete elevar, inclusive um nome pró-cripto, né? Já uma primeira sinalização pró-cripto. E já promete elevar tarifas, em sendo o caso, a retaliação chinesa, assim como uma provável retaliação europeia, porque também vai ter uma guerra comercial contra a Europa, né? Agora, né? Outra frente, poderia vir para produtos agrícolas. E daí a China se viraria mais para o Brasil, buscando o que ele não procuraria mais nos Estados Unidos. Daí esses acordos vêm a calhar. Então, acredito que seja algo que case, né? Mas já era uma coisa que vinha sendo trabalhada há muito tempo. Desde o começo do governo, né? O Lula interagia muito com esse novo eixo que tem sido criado, né? Do sul global, né? Também, com ele querendo se posicionar como uma liderança sul global e associado a outros países que não esses ocidentais, né? Se é uma estratégia correta ou não, isso vai se provar no futuro. Sem dúvida, a China é um player que não pode ser ignorado. Agora, virar tanto para ela, talvez é o mais prudente a se fazer no momento atual de excepcionalismo americano e diversos desafios internos dentro da China, é o que para se provar. Mas um ponto dos acordos que você citou desses produtos era do agro. Né? Como o agro poderia se beneficiar de um maior intercâmbio comercial com a China diante de retaliações chinesas em resposta às tarifas novas do Trump. Essa é uma ala do mercado, pelo menos, não todos, tá? Tem gente que discorda. Eu confesso que acredito que tem espaço para esse tipo de coisa assim, isso já é uma avaliação minha, tá?
um certo grau de otimismo. Até mesmo porque, né, existe aqui qual é o modelo de desenvolvimento que a gente quer para o Brasil? A gente já perdeu tantos bondes na história que é difícil, né, a gente falar de um modelo de desenvolvimento brasileiro. Inevitavelmente, a gente precisa implantar algumas indústrias aqui. O exemplo disso é a indústria automobilística, né? Está sendo trazida a indústria automobilística chinesa, né? A BYD colocando a maior fábrica fora da China aqui no Brasil. Esse tipo de coisa gera emprego também, né? É positivo. É 100% positivo? Não é ideal. Tem outras vertentes, mas é alguma coisa também. Então tem alguns pontos que são interessantes. 100%? Não. Mas algumas coisas chamam a atenção. Não sei se o João quer complementar, eu sei que ele não concorda 100%. Não, na verdade não é que eu concordo, eu acho que tem pontos positivos, mas só que não queria deixar de fora que eu acho que o governo Trump ele vai ser mais amistoso com China e China com os Estados Unidos do que a gente imagina. Eu acho que a relação ela vai ser bem menos efervescente do que a gente está vendo agora em relação a Biden e Xi Jinping. É possível também. Eu acredito bastante nisso. Quer ver uma notícia que me pegou de surpresa, anedótica, obviamente, mas a Eli Lilly, dona aí do Mounjaro, né, grande concorrente do Ozempic, etc., tá fechando uma parceria com uma empresa de biotech chinesa para desenvolver a droga para emagrecimento que não consome a musculatura, a massa magra. Porque hoje todas essas drogas aí elas têm esse efeito colateral. E a Eli Lilly é americana? É americana, exatamente. Uma das empresas mais antigas no setor de healthcare nos Estados Unidos. Ou seja, gigantesca, é uma empresa de quase $1 trilhão. Aí quando você olha para o Elon Musk, onde ele vende mais carro além dos Estados Unidos? Na China. Semana passada, o CEO da Apple, ele estava com quem? Donald Trump. Onde a Apple tem... Qual é o segundo mercado da Apple? China. Então, me parece... E aí, assim, que é lógico que o Trump vai usar isso, né, a torto e direito, ele vai tentar machucar a China em algumas questões, mas eu acho que ele vai ser menos aguerrido do que foi o Biden. O Biden foi extremamente aguerrido com a China. Ele mais que duplicou as tarifas para os veículos elétricos. Tarifa para o carro elétrico chinês nos Estados Unidos é mais de 100%, gente. 100% de imposto em cima do carro chinês. Ele praticamente eliminou qualquer chance da China avançar na questão da inteligência artificial, a hora que ele segurou todos os chips da NVIDIA que vão para lá. Biden foi extremamente... assim, uma política de confronto com os chineses gigantesca. Você acha que tem chance da gente reviver a tese do China America? Explique. A Gavecon, uma época, tinha uma ideia de maior integração entre China e Estados Unidos, se perpetuando e se aprofundando, e um mundo bipolar, mas de ampla integração, diferente do que era o mundo bipolar da Guerra Fria. É diferente do que a gente vê hoje, que é de novo a Guerra Fria. Todo mundo fala que é guerra comercial, essas tarifas, questões tecnológicas. Então essa terra do China America foi enterrada. Foi enterrada. E nasceu a tese de nova Guerra Fria, do Kissinger, talvez o Ferguson. Talvez o Trump precise do Xi Jinping para acabar com o conflito na Ucrânia, né? Talvez ele seja o maior aliado para acabar com a guerra da Ucrânia ali. Para segurar um pouquinho o barulho do Oriente Médio. Então, eu não sei, assim, de novo, é tudo no mundo de cenários, probabilidades, talvez sejam probabilidades baixas. Mas o que a gente está, assim, eu acho que o que a gente vai ver é muito diferente do que o mercado em si está esperando. Eu acho que a gente vai ter surpresas acontecendo assim. As surpresas vão começar a aparecer. Não sei. E até acho que assim, o que o mercado está fazendo pra gente é sinalizando um pouco disso. Assim, as bolsas estão nas suas máximas históricas.
as criptos, e a gente já vai entrar nelas, estão nas suas máximas históricas. Aliás, Gary Gensler, eu sou o presidente da SEC, Nosso carrasco favorito. ele vai sair do cargo dia 20 de janeiro. Acabou de declarar. É? Exatamente. Então não precisou nem o Trump... Não precisou nem o Trump mandar ele embora. Exatamente. Ele já sabe que não é bem-vindo. É isso aí. You're fired! You're fired! Não vamos ter isso. You're fired, you're fired. Então, assim... Não sei, eu confesso pra vocês que eu tô... Assim, eu acho que aqui talvez esteja a cerejinha do bolo pra quem quer ganhar dinheiro ano que vem. Realmente pode Fora não do ser consenso. tão óbvio. Tá bem simplista, né? Assim, de maneira geral, tá muito Todo mundo nessa... preto no branco e rasa, assim, vai ser isso, vai ser aquilo e tal. Até acho que a maioria do que está sendo falado talvez seja até o mais provável mesmo, mas em alguns campos realmente pode não ser tão simples assim. Bom, o mercado de criptoativos, né, que já parte de um lugar hoje muito mais maduro, muito mais profissionalizado, né? Hoje a gente já tem um volume de negociação gigantesco, não só do Bitcoin, mas diversas criptomoedas. A gente tem institucionais operando isso, a gente tem vários veículos para se expor às criptomoedas, tem opções, tem ETFs, tem você ter diretamente por meio da exchange. E a perspectiva é que esse ambiente regulatório para as criptos fique melhor ainda no governo Trump, né? Tanto que já ultrapassou, faz nova máxima histórica todo dia, Bitcoin. Agora, a última vez que eu vi hoje, estava $97 mil. 98,121 nesse momento. Olha só. Pejorativamente, essa é o que a gente chama de zona da banana. Porque você pensa que ele vai parar, mas ele não vai. Mas se for como os últimos ciclos, né? Por que zona da banana? Porque faz assim, ó. Continua Tá. subindo. Entendi. Vai, Eu também não. vira vertical. Entendi. Lógico, isso aí olhando para ciclos passados, né? Mas se você... É bizarro as coincidências, né? Mas a gente tem todos os fatores aqui para que isso aconteça de novo. O ciclo de liquidez colaborando, a própria ideia de Bitcoin, né, agora indo pro institucional, né, frente a todo esse negócio de dominância fiscal, de inflação, de debasement das moedas, e agora com os grandes nomes investindo, né, BlackRock, por aí vai. E você tem o cenário perfeito no lado político. Você tem o presidente mais pró-cripto da história, no maior país de todos, em termos de mercado de capitais, com Congresso e Senado alinhado. O que você quer mais? O que tá faltando? Tá faltando nada. A única coisa assim, que preocupa um pouco o mercado é quem vão ser os apontados ali do Trump, né? Principalmente para SEC e Secretaria do Tesouro. O Matheus sabe até falar mais especificamente, né, sobre a diferença do Scott Bessent e do Mark Rowan, né? O Mark Rowan não seria problema também, né? Não, ambos são pró-cripto. Já vai ser melhor do que a gente já tinha antes. Agora sim, o mercado tá meio dividido entre... Porque, se eu não me engano, o Mark Rowan, ele tem ou pelo menos tinha, né, uma perspectiva mais de gostar de CBDC, mas aí eu já acho que não casa muito com o que o Trump estava querendo, que, por exemplo, chegou lá no Bitcoin Conference falando, não vamos ter esse negócio de CBDC, isso aqui vai ser livre mercado, a gente só vai, né, ter uma regulação aqui que ajude a ter um código tributário, a ter um código penal, a entender o que é cada ativo, quem vai ser o responsável por regular esse negócio. E aí também tem, né, a gente estava tendo, por exemplo, o FIT 21, que era um projeto de lei que estava passando no Senado, que não é ruim, mas também não era exatamente o que seria melhor para cripto. Por exemplo, estava dividindo a regulação entre SEC e CFTC. Isso aí cria várias ineficiências para o mercado de cripto, que toda hora tem moeda nova, tem projeto novo, e você ter duas interpretações diferentes pode, né, causar atritos e dificuldade de crescer esse mercado. Enfim, por enquanto, que a gente está num pré-governo, ainda tem essa nuvem de fumaça, mas o mercado já reagiu, né? Depois que o Trump foi eleito, o Bitcoin, acho que em 2 semanas, saiu de 69 para 90 mil. E, né, os TradFi foram talvez pegos de surpresa, né? Verdade. Mas, curiosamente, tá meio que andando assim, quase como um reloginho, em termos do que aconteceu nos ciclos passados.
E todas as condições fundamentais para que isso se repita estão aí de novo. Só que dessa vez ainda mais fortes, eu diria. Que é um ambiente regulatório favorável, Uhum. um aumento de liquidez, né, no mundo. Se você vê ações da Bolsa Americana subindo, o Bitcoin está acompanhando, só que ele age meio como se fosse um beta. Inclusive, nos últimos dias ele perdeu um pouco a correlação, né? Você viu ali Bolsa Voltando. Americana corrigindo um pouquinho, o Bitcoin segurando acima dos 90 e continuando agora, né? E vai bater 100 mil até o final do ano que vem. Ano que vem? Perdão, desse ano. Poxa. Já tô vivendo aqui 2025. Nossa, vai demorar muito. 98 mil. Não, É igual a gente com a Bolsa Brasileira. Ano que vem, Ano que final vem, do ano que vem, Sim. bate... Pô, mas eu tô aqui tô vendo aqui do podcast já a quarta vez, eu tô falando que vai ser 100 mil esse ano. Na hora que vai bater 100 mil, eu falo que ano que Ano vem, que pô. vem. Sacanagem, pô. Não, mas é esse ano, viu, galera? Boa. É esse ano. E tem um fator que eu acho que ainda não tá precificado no mercado, porque, enfim, a gente ainda tá no pré-governo, que é a questão da criação de uma reserva estratégica do Bitcoin, que é um plano que está agora sendo encabeçado pela Cynthia Lummis, uma senadora. Ela está em comunicação aí com o Trump, mas, enfim, vamos ver, né, como é que vai ser passado aí esse projeto a partir do início do governo. Mas o que é que ele estabelece? Assim como os Estados Unidos têm, se eu não me engano, aproximadamente 5% da reserva de ouro mundial, a ideia é que você tenha 5% da reserva de Bitcoin, ou seja, 1 milhão de Bitcoins, sob domínio dos Estados Unidos, né? Além do Bitcoin que eles já possuem. E toda compra feita de Bitcoin durante esse período, né, se eu não me engano, no governo Trump, esses Bitcoins, eles por lei serão mantidos durante 20 anos como reserva do tesouro. Isso aí tem a ideia de você reduzir um pouco o ônus da dívida, o tamanho da dívida americana, através do Bitcoin, e isso tem a capacidade de gerar, sim, uma corrida do ouro. Né? Uma corrida do ouro 2.0, né? Do ouro digital. Porque você vê países ali que estão, né, na vanguarda, ali, como El Salvador, como o Butão, que são nações ali que estão olhando esse negócio como, rapaz, já tô lascado mesmo, deixa eu investir aqui nesse negócio, né? Então compra. E, aliás, tem um post aqui que eu achei engraçado, né, do CEO de El Salvador, Nayib Bukele. Eles investiram 261 bilhões, se eu não me engano, bilhões, e agora tá por volta de meio acho que tô comendo bola, não sei se foi milhões ou bilhões, mas enfim, dobrou o investimento do cara, né? E aí postou lá com 2 beijinhos lá no stories dele. Cara é muito moderno. Mas enfim, você tem essas nações que são experimentais, porque é meio que aquele negócio, né? Temos mais a ganhar do que a perder, que já estamos lascados mesmo. E você tem os Estados Unidos que tá vendo Rússia e China acumularem ouro, querendo se desdolarizar eventualmente, porque o dólar tem sido usado como um artifício de coerção, né, através das sanções. Mas agora os Estados Unidos, por ser os Estados Unidos, por ser o dono da reserva de valor do mundo, né, do dólar, tem as cartas na mão. A gente pode comprar o Bitcoin, gerar uma corrida no ouro e mais tarde comprar o teu ouro, Rússia e China. É isso aí. Vamos fazer uma continha rápida aqui. Você falou 1 milhão de Bitcoins, né? Que seria mais ou menos os 5% da oferta que ele total. quer. E eu acho que até mais do que 5%, porque tem um percentual de Bitcoin que nunca mais vai ser acessado, que foi perdido. Então, eu acho que o supply real de Bitcoin é por volta dos 18, 19 milhões, não é nem 21 milhões. Então 1 milhão dentro de 18, 19 milhões no total do mercado de Bitcoin, né? Uhum. O que dá mais ou menos 5% do mercado, né? 5,2%. É isso aí. E isso, cada Bitcoin vai fazer 100 mil dólares, né? Uhum. Então, isso são 100 bilhões de dólares, é isso? 100 bilhões de dólares. 100 mil. No preço atual, né? Preço A partir dessas no compras preço aí, atual, você gera de uma... oferta compradora no mercado. Exato, Que é pouco para um ativo que é Pro escasso. Federal Reserve, né? Qual é o tamanho do balanço do Fed hoje? 5, 7 trilhões? 7,5. Que tava desfazendo. Chegou a 9, daí tava desfazendo. E aí, vamos lá, né? Eu acho que o que é mais importante que
mais importante, porque, na verdade, isso deve gerar um gatilho que vai empurrar todos os demais países, bancos centrais, etc, a comprarem o ativo. E aqui a gente só tá falando de Bitcoin, né? Que é essa ideia de você ter um ativo escasso, digital, Reserva de valor. não reproduzível, uma reserva de valor em tempos modernos. Uhum. A partir daí você ganha espaço para falar de DeFi. Sim. Para falar de Ethereum, para falar de contratos inteligentes, que é o que eu acho que vai ser o grande ganho aqui no governo do Trump. Uhum. Porque, beleza, Bitcoin você vai ganhar grana, é um negócio certeiro, já tá aqui, tá aqui na cara do gol, quem investir vai ganhar dinheiro, segura esse negócio aí por, sei lá, né, tenha uma exposição e segura esse negócio. Eventualmente faz um trade, dependendo da sua estratégia, mas o dinheiro mesmo agora vai ser feito nesses outros projetos que são menores. Né? E isso aí, por que isso vai acontecer? Porque antes você tem que pensar em DeFi como uma nova infraestrutura do mercado financeiro, uma infraestrutura que é distribuída globalmente, ela é automatizada e ela é 24 horas por dia, 7 dias por semana. E você não requer confiança na contraparte. Você confia no sistema e nos incentivos econômicos do sistema. Né? E aí tem livros e livros aí para você ler, inclusive, né? A gente cuida disso aqui na Empíricos, aqui nas nossas assinaturas, né? A gente vai muito a fundo no lado macroeconômico quanto no lado técnico também da tecnologia. Então, o que falta para as instituições de fato entrarem de peso nessa questão da infraestrutura mesmo? Regulação. Entender quais são os riscos, entender quais são as possibilidades de ganho. Porque no fundo é isso. O negócio tá fazendo conta. O BlackRock quer ganhar dinheiro, não quer parecer o bonitão, né? O Soul Tech Guy aqui. Né? Até aproveita para aparecer, né? Mas, como qualquer empresa, sim, né? Sim, fato. Mas no fim das contas quer ganhar dinheiro. E aqui eu reforço um ponto do Valtinho que eu acho que é muito legal. E tá todo mundo super preocupado com essa questão de como que as moedas fiduciárias vão, né? Como que elas vão lidar com esse avanço dessa infra. E especialmente o dólar, né? As outras moedas fiduciárias dependem muito dos governos em si, mas especialmente o dólar, no meu ponto de vista, ele se fortalece com essa história toda. Demais. Justamente nessa parte da infraestrutura, porque você tem uma nova avenida de dolarização, que é através das stablecoins. Aí você fala, pô, mas que negócio é esse de stablecoin? Quem é que tá olhando pra isso aí? Visa é o primeiro nome que aparece na minha cabeça. Né? E você pega empresas que... Qual é o business de stablecoin? Né? Imagina um banco. Tá aqui o banco. Aí você fala, pô, eu quero usar essa blockchain aqui para mandar dinheiro pra China ou pra, sei lá, qualquer lugar do mundo barato e rápido. Tá. Deposita aqui teus dólares comigo. Agora eu crio aqui do outro lado, no mundo aqui da Ethereum, uma versão desse dólar aqui, de 1 para 1. Você tá confiando na contraparte. Né? Mas você consegue ali ver o dinheiro ali on-chain, você consegue mandar ele a um custo muito baixo, você consegue fazer uma transferência de $1 bilhão assim, por um custo de centavos. Para qualquer lugar do mundo. Qual é o business da stablecoin? Ela guarda esses dólares, ela investe em treasury bills e você tem a Tether, que tem 192 bilhões de tamanho de mercado, fazendo mais grana do que Goldman Sachs, com 60 funcionários. É um negócio assim que nunca se ouviu falar. E aí, ao mesmo tempo que você tem a Tether, você tem players mais regulados, né, como o Circle, que agora está fazendo entrada aqui no Brasil também, tem uma parceria com o BTG Pactual, e você vê agora também empresas de pagamento como Visa, que estão não só interessadas em ser um canal de pagamento para stablecoins, mas também desenvolver tecnologia para bancos utilizarem tecnologia deles para criarem stablecoins próprias. Então, assim, o negócio está muito no começo, e ajuda a penetração do dólar, porque ao mesmo tempo que você tem empresas de stablecoins sendo lá, o 18º maior comprador de treasury bills, você também consegue dolarizar nações que têm moedas ruins, através de uma tecnologia que é apermissionada. Então, isso é bem legal. Então até o Trump tá olhando para isso, né? Pô, a gente tem que regularizar esse negócio para conseguir fortalecer o dólar mais ainda. É isso aí. Agora me conta essa história da Alt Season.
O que é isso? O que come? Onde vive? Conta pra gente aí, Valtinho. Altcoins, né? Altcoins é uma denominação do mercado para tudo aquilo que não é Bitcoin, e eu até esticaria um pouco essa denominação para tudo aquilo que não é Bitcoin e Ethereum, né? Porque os dois ali é meio que o feijão com arroz de cripto, né? Todo mundo que tem cripto conhece esses dois. Tanto é que são os únicos a terem ETFs americanos, por enquanto. Altcoins, você tem que pensar em cripto como se fosse uma ação que utiliza uma infraestrutura diferente. E a partir dessa infraestrutura que é diferente, ela permite características diferentes, possibilidades diferentes. Você tem uma empresa, você pode abrir o capital, né? Abrir ali, fazer um IPO e tal, ou você pode utilizar vias de cripto. Lançar uma moeda, essa moeda ela pode ter uma utilidade, né? Pode ser uma espécie de ação preferencial, só que ela é programável, porque ela é meramente uma manifestação do capital em meios digitais. Então você consegue programar isso e fazer uma série de, sei lá, né? É a sua criatividade que manda. Então, isso é a ideia por trás das altcoins. É que eu tô falando de altcoins com fundamentos, porque tem muita coisa que não presta também, né? Aí é onde cripto fica estranho pra pessoa que, né, nasceu e foi educada em finanças tradicionais. Todos nós aqui fomos, né? Eu e o Matheus ali, a gente tava lá no INSPER, tava estudando ali ações, como é que era o mercado de opções e tal. Cripto se mistura um pouco com a internet, porque é um negócio nativo de internet. Quando você fala de meme coin, é um negócio que é sem fundamento. Mas uma hora tá todo mundo falando do ajuste fiscal, outra hora tá todo mundo falando do 6x1, outra hora tá todo mundo falando da Janja. Então, cripto criou uma maneira de você monetizar memes. Eu tô dando aqui só um exemplo, né? Então, meio que tudo pode ter um preço nesse mundo. E você pode negociar isso, você pode especular nisso. Aliás, tem gente que argumenta que especulação é um produto de cripto. É algo que cripto vende, né? Então, mas aqui só para não ir muito para tangente, para falar especificamente de altcoins, quando eu olho para o mercado, eu busco olhar da seguinte forma. Primeiro, a gente tem um ciclo favorável para cripto. O Bitcoin vai subir, tem liquidez no mercado, tem um cenário de regulação positivo, beleza. Número 1, check. Número 2, quais são os setores aqui que cripto como infraestrutura consegue criar valor e que está tendo maior interesse do mercado? Onde é que tá o volume aqui? Determino esses setores. Determinados esses setores, quais ativos e economias de token vão possivelmente representar as maiores valorizações? É contrato inteligente? É inteligência artificial? É infraestrutura para meme coin? Né? Tem N casos que a gente pode achar valor aqui nesse mercado e que, dado essa leitura top-down, a gente consegue aqui fazer uma alocação adequada ao risco e ganhar dinheiro dessa forma. Out-season, o que é out-season? É o momento em que o Bitcoin ele para de descolar do resto das moedas, o que está acontecendo agora. A dominância do Bitcoin está lá em 60%. Ou seja, dominância, eu lembro, você explicou, é o valor de mercado do Bitcoin em relação ao valor de mercado de todos os criptoativos, né? Exato. Tá. É a fatia que o Bitcoin representa do mercado cripto. Perfeito. Quando essa fatia começa a diminuir, logicamente é porque a outra fatia, né, as altcoins estão crescendo. Então, todo o ciclo aconteceu isso, né? Assim, todo o ciclo a partir de quando as altcoins começaram a existir, que foi lá em 2017. Então, existe uma hora que o mercado ele vai estar mais propenso ao risco, em que o Bitcoin vai ter esticado muito, e aí você vai ter uma onda de especulação no mercado, que aí vai confundir, né? Coisa boa com coisa que não faz sentido, e você quer discernir aquilo que é bom daquilo que não é, e você quer ter o timing também, olhando sempre pro Bitcoin, fazendo essa leitura top-down, pelo menos essa é a minha perspectiva. Tem gente que vai olhar mais pro curto prazo, tem gente que vai simplesmente holdar, tem gente que vai olhar para ICOs, né, que é o comparativo de IPO. Então, tem várias estratégias que você pode olhar aqui para dentro de cripto. Como é que eu acho que a out-season tem que ser aproveitada e tem que ser aproveitada mesmo, porque é daí que vão vir os retornos exponenciais, né? Aqui na Empíricos a gente teve vários casos de sucesso com altcoins, né? Esse é o nosso carro-chefe aqui, além do nosso posicionamento em Bitcoin. Teve AXS, teve Pendle, teve Vista agora mais recentemente, que deu retorno 10 vezes. Então, assim, são nessas moedas menores que você vai
achar essas boas oportunidades para você ter uma alocação adequada ao risco e com pouco dinheiro você tirar uma boa grana. Essa é a ideia por trás da OutSeason. Poxa, legal, hein? Eu quero participar desse negócio aí agora, hein? Essa tal de out-season aí. Bom, bora pro nosso compra ou vende? Bora. Preparados? Assumindo que você não tem carteira, você compra ou vende Nvidia, que divulgou o resultado essa semana. Começando pelo João Piccioni. Eu sou suspeito. Sou comprador de Nvidia. Acho que é a maior ação da bolsa hoje, né? Os resultados foram brutais, mais uma vez brutais, e o guidance para o ano que vem já veio aumentado, né? Quer dizer, o Jensen Huang está super empolgado com essa questão do avanço das GPUs para dentro dos data centers. Na verdade, a indústria inteira está super animada. E me parece que essa corrida ela não está longe de terminar. Está virando uma maratona, na verdade. Eu até queria usar um exemplo aqui, ao vivo aqui entre a gente, né? O óculos ali que o nosso querido Valtinho tá usando é o óculos da Meta. Eu não sei se vocês perceberam. Jura? Eu demorei pra perceber, mais cedo. Eu não tinha percebido até Tem agora. 2 câmeras gravando ali, aí tem uma terceira aqui, eu tô gravando. Não acredito. Brincadeira. Tem limitação de 1 minuto aqui por vídeo. Mas é interessante, cara, Mas dá pra ver a câmerazinha aqui. E o que a gente estava discutindo aqui antes de começar, que ele ainda não conseguiu acionar a questão da inteligência artificial. Uhum. Mas daqui a pouquinho ele vai estar conversando aqui com a gente e com esse novo óculos ele vai estar falando ali com a inteligência artificial, né? Uhum. E um dos maiores investidores de Nvidia é justamente a Meta. Cara, e não é que é um negócio, um trambolho, né? Então, esse aqui é o legal. Essa é a primeira versão, né? Uhum. Não é a última que ele veio ao público recentemente. Mostrar que vai ser uma versão que tem a holografia na lente. Mas é super bacana. Nossa, muito. Nem parece, né? Parece que Não parece. É isso que eu achei legal. Porque assim, você comprar o Apple Vision lá, né? É um trambolhão. Não, sim, Aquele é um negócio pra ficar na sua casa, que você vai usar ali. Eu olhei pra isso aqui, eu tava precisando de um óculos escuro, óculos de grau, comprei lente transition, eu falei, porra, vou comprar esse negócio aqui pra ver como é que é. E aí, como eu sou usuário viciado de GPT, eu uso GPT pra quase tudo. Assim, a gente tava andando na rua e eu vi alguma coisa que eu não sabia o que era, tiro uma foto e falo, GPT, o diabo é isso aqui? Aí ele me explica. Né? Então, essa integração entre a IA tá aqui, né? Esse aqui é uma mera interface. É isso aí. Né? Que simplesmente ajuda a interagir. Ainda. Né? Outra hora que talvez esteja dentro do teu cérebro, não sei, vamos ver como é que vai ser. Daqui a pouco vai estar nele mesmo, né? E a gente não vai nem perceber. Né? Exato. Então ele tá se comunicando com a IA, que faz uma chamada de API lá pra Meta. E aí faz esse trânsito. Mas o que eu mais gostei foi que, pô, isso aqui, a Lari nem percebeu. Né? Parece uma coisa que é do meu dia a dia. Eu não quero que isso aqui atrapalhe uma conversa na hora que eu tô falando com a pessoa. Sem fricção. Né? Exatamente. Né? Essa indústria de IA ainda tem muito para crescer. Quer dizer, haja chip da Nvidia, haja GPU. Então eu tô super comprador da tese. Agora, João, me explica uma coisa. O lucro veio acima da expectativa, a receita veio acima da expectativa, o guidance veio acima da expectativa e a ação desabou. Por sorte, você tá falando que desabou e não tá desabando, a ação tá subindo 0,13 agora, nesse exato momento que a gente conversa. É o paradoxo da Nvidia, cara. Mas 0,13 não é grande coisa. Olha só... As pessoas querem que ela bata o teto das expectativas. Eu acho que tem alguns pontos aqui, eu tava discutindo isso um pouco ali com o Pedro, dentro da gestora. A Nvidia agora ela passou a ser um player relevante dentro da maior parte dos ETFs do mercado. Assim como a Apple não oscila muito quando os resultados saem, se o resultado é ruim, a Apple cai 1%, sobe 1 também, 1,5%, a Nvidia vai começar a ter esse mesmo tipo de reação. Então, é muito fluxo de recursos entrando nos ETFs, né? Imagina, são vários ETFs que tem Nvidia, vários. Posso até puxar um número aqui, mas deve ser um negócio muito absurdo. Isso faz com que o papel, de certa forma, não tenha mais essas reações estapafúrdias. Vai ter sempre no aftermarket, que o aftermarket ele é mais econômico em termos de volume de recursos que estão ali operando, mas quando o mercado abre, isso se ajusta muito rápido.
Então, dificilmente a gente vai ter aqueles saltos de 20%, 15%, a não ser que venha uma coisa muito fora dos guidances. Então, porque... a queda para mim ontem, assim que vieram os números, eu achei que foi uma queda... Primeiro que eu já cantei a bola, mandei até mensagem no grupo, se você quiser falar, amanhã vai subir. Porque o resultado foi muito forte. E assim, a queda vem no aftermarket, é natural que venha, justamente porque você tem pouca gente operando, mas a hora que entra o fluxo, o negócio se ajusta. Muito bem. Até porque é uma ação muito coberta hoje, né? Assim, para você ter uma Sim. surpresa gigantesca, Muito cara, difícil. tem que ser muita gente muito inteligente e errada, né? E o Jensen é muito vocal, né? Ele é muito vocal. O CEO, né? Sim. Muito bem. Se você compra, eu compro, então. Me Também. convenceu, João. Também. Valtinho também compra, né? Imagino. Não, compro. Compro sim. Então, muito bem. Agora, eu queria perguntar para o Matheus de um ETF, né? Um fundo listado em bolsa lá nos Estados Unidos chamado Shield, ticker SHLD, um ETF de defesa, que é um dos destaques de alta aí desse ano. Sim. Tá subindo 40 e poucos % em dólar esse ano. ETF daí vai ter gente que não vai concordar, eu sei disso, mas é um ETF que investe em empresas da indústria militar, indústria bélica americana. Grandes nomes, pequenos nomes, e que tem, claro, ele basicamente prospera em tempos de maior incerteza, maior tensão geopolítica. Acredito que faça parte de um kit geopolítico que as pessoas devam carregar hoje na carteira. Antes o mercado não acompanhava com tanto afinco questões geopolíticas, vai aumentar esse foco, né? A gente está vendo só o iniciozinho, e por mais que os conflitos surjam e vão embora, a necessidade de investimento vai aumentar provavelmente, porque diante mesmo, principalmente agora, com o governo Trump, os países europeus vão ser demandados o investimento mínimo da OTAN, que é 2% do PIB. E eles rusharam o investimento ao longo dos últimos anos por conta do primeiro mandato do Trump e agora, mais recentemente, por conta do conflito na Ucrânia. Quem compra, né, são os países, né, são os exércitos, são os governos, e compra de quem? Dessas empresas americanas, fabricantes de armas. Então, a gente está falando de vários tipos, né, de ferramentas militares, né? Desde armas mesmo, armamentos, até outros tipos de tecnologia. Esse ETF é o da Global X, é o que eu acompanho, gosto da seleção deles. É um ETF que acompanha um índice de defesa, mas é algo que tem performado super bem, né? Com liquidez. Então, compõe complementarmente carteiras, né? É uma recomendação do mercado em 5 minutos, mais, né, a newsletter. Tem entregue esse resultado positivo e ele é complementar a outras teses geopolíticas. Não poderia falar de segurança não só esta especificamente, mas cibernética, entre outros pontos que devem ter destaque. Então, acho que faz sentido ter um pedacinho da carteira nesse tipo de tese, sim. Bem diferente, alternativo, polêmico, eu sei, mas é o que é, né, gente? A gente tem que trabalhar com o que nós temos aqui. Muito bem, Matheus. Walter Rebelo, você compra o ETF Shield ou vende? Bom, tem discussões éticas aí, né, sobre investimento, mas que se a gente tá falando exclusivamente de ganhar dinheiro, não é algo que eu entenda, eu prefiro investir nas coisas que eu entendo, né, eu prefiro não investir sem criticar tese, sem nada, é justamente uma perspectiva de invista naquilo que você entende, né? Eu entendo de IA, eu entendo de cripto, e eu tenho o meu silicão, eu sou barbell mesmo, né? Então esse aí eu vou deixar aí respeitosamente pra quem entende mais. Você, Jones? Eu vendo. Mais por conta de uma diligência mesmo que eu tenho que fazer a respeito aí dos fundos de investimento que eu carrego. Eu não tenho esse ETF dentro dos fundos. Eu não tenho essa estratégia voltada para o setor de defesa sob a ótica desse ETF, né? São bons nomes, são boas empresas, excelentes balanços, mas assim, eu não quero carregar isso dentro dos meus fundos. Vou fazer um adendo aqui.
20% desse fundo hoje é voltado para segurança cibernética. É a São maior ativos- exposição? Hoje a maior exposição via Palantir, Tá. que é uma empresa que tem as suas ligações ali com É. a inteligência americana, né, a CIA, etc, etc. Mas tem um pedação grande, aliás, a maior parte dela do seu resultado proveniente de empresas mesmo, que fazem inteligência de mercado. Então, é aquele... Você fica ali meio em cima da balança. Mas eu gosto dessa questão da segurança cibernética. Eu acho que ela não é só voltada, né, lógico, para conflitos, ela é voltada também para a proteção das empresas, dos negócios, das pessoas. Mas o ETF, Matheus, eu tenho que deixar de fora. Não, assim, é aquela história. A hora que a gente está gerindo um fundo, a gente tem que olhar para a maior parte ali dos cotistas do fundo. E muito provavelmente uma maior parte, essa questão da ética, talvez pegue. Então, eu Me prefiro ficar pega de fora. também. Me pega também. Eu, assim, acho que vai dar dinheiro e tal. É uma tese temática complementar. Não Temática, é Sim, sim. Não, total. E aquilo, se você... O número frio é muito bom. Se você abre todas as empresas e olha uma por uma, você fala, caramba, como esses negócios são bons. Lembrando que tem muita coisa muito bacana também. Assim, a exploração espacial tá ali dentro. Né? Tem várias coisas de exploração espacial. É tecnologia, satélite. né? É Defense Tech. É isso aí. Isso aí. Global S Defense Tech. Mas tem os mísseis também, que às vezes você fica meio incomodado, né? Aí me pega. Aí É, se eu eu não tiver gosto muito 1% em míssil, já me pega, entendeu? Não porque eu sou moralista, mas porque é difícil, né? Cara, mas assim, um pouco Dormir à unrelated, noite. eu não sei nem se tem capital aberto essa empresa, mas eu acho ela, eu vejo os vídeos dela, eu acho fora de sério. E era de um cara que trabalhou na Meta, inclusive, a Anduril. Não sei se tem capital aberto, mas o que eles estão fazendo em termos de revolução tecnológica voltada para a indústria bélica, utilizando inteligência artificial, é um negócio bizarro. E assim, você começa a ponderar a questão de futuro, né? Sim. Sobre drone, né? Quem tiver os exércitos de drone, se o negócio for pilotado por IA, como é que vai ser a defesa pessoal das pessoas? De repente O mundo vai ser ficar só muito doido, cibernético, né? né? A guerra cibernética talvez se manifeste fisicamente também, através de robôs, esse tipo de coisa, daqui a uns 10, 20 anos. Né? Vamos Ai, ver. gente, que loucura. Walter, me conta uma coisa. Além do Bitcoin, o que você tá comprando? Eu acho que quem tá investindo só em Bitcoin, tá ok. Mas, para pessoa física, o brasileiro comum, não vai ficar rico. Não vai ficar rico investindo só em Bitcoin. O que eu encorajo as pessoas a fazerem? Se educarem um pouquinho mais, irem um pouquinho além do Bitcoin. Porque o Bitcoin eu tô comprado. Tô comprado aí, pro meu neto aí eu tô comprado pra esse negócio. Agora, setores de cripto que eu tô de olho. Contratos inteligentes, oráculos, calls de infraestrutura, isso aí vale para IA, vale para meme coin. Não investir nas meme coins em si, porque isso aí é loteria, né? Muito próximo de cassino. Tem coisas que fazem sentido, que você olha para o mercado tá demandando pelo quê? Por especulação. Tá, quem é que tá servindo essa demanda do mercado? Opa, tem esse projeto, como é que funciona o token desse projeto? Tem algo ligado aqui que me leva a acreditar num aumento de preço, dado todo aquele cenário top-down que eu delineei aqui antes? Pô, beleza, vamos investir nele. Então, assim, eu olho para o mercado dessa forma e ajustando o tamanho da posição. Agora, não dá para eu trazer aqui certos calls que são muito pequenos aqui, né? Eu faço aqui o convite para você conhecer a nossa estratégia e o que eu apelidei carinhosamente de a moeda mais arriscada no mercado do mundo, no vídeo que a gente está deixando aqui na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Tem um link lá para você, não deixa de clicar se você quiser saber sobre essa oportunidade. Eu não deixaria essa oportunidade passar porque talvez ela não ocorra mais. A gente está falando aqui de adoção institucional, a gente está falando de regulação. O price action que a gente vai ver para isso só acontece uma vez. Não vai acontecer de novo. Então, não perca essa oportunidade. Não faça isso com você, não faça isso com seus filhos, não faça isso com seus netos, tá? Porque aqui é para mudar o rumo do jogo. Beleza? Muito bem. Fechamos então? Fechamos. É isso, né? Matheus, Walter, muito obrigada por mais este podcast. Obrigada, Jones. Valeu.
pela companhia e obrigada a você pela atenção. Reforço o convite do Walter para conhecer aí o nosso novo produto de criptoativos. Um abraço e até semana que vem. Até mais, pessoal. Valeu, galera.